Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos a mais um discipulado da Igreja Fonte da Oração. Estamos fazendo o estudo do livro de Gênesis e hoje vamos abordar o capítulo 29 deste livro. Mas, em primeiro lugar, vamos pedir direção ao Senhor para que possamos compreender a palavra dele, porque só ele pode nos dar o discernimento e a sabedoria necessários para essa compreensão. Amém, meu irmão, minha irmã? Então feche teus olhos e vamos nos colocar na presença dele. Ó Senhor, nosso Deus amado e nosso querido Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para pedir a ti que o Senhor venha tomar a direção de tudo quanto for feito neste dia, Senhor. Que o Senhor venha nos dar o entendimento, a sabedoria necessária para que possamos compreender a tua palavra, porque esta obra é uma obra que pertence ao Senhor, é uma obra do Senhor, meu Pai. Então, que possamos verdadeiramente receber, meu Deus, todo o ensinamento do seu trono para nós. O Senhor disse que o Evangelho seria pregado por toda a terra, Senhor. E isso faz parte desse ensinamento sobre o teu Evangelho, Senhor. O estudo do Gênesis faz parte dessa compreensão. Então pedimos que o Senhor venha tomar direção para louvor e glória do santo nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então dando início aqui à abordagem do capítulo 29 do livro de Gênesis, vamos lembrar que Jacó ele foi enviado para sua parentela por sua mãe Rebeca e houve o consentimento do seu pai Isaque. Todavia nós verificamos que isso foi uma estratégia para Rebeca poder salvar a vida de Jacó, porque o irmão Esaú ele havia prometido matar a Jacó, assim que se aproximasse a morte do pai. Isso nós podemos verificar no capítulo 27, do versículo 41 ao 47 do livro de Gênesis. Isso foi abordado semana passada, tá? Bom, além dessa estratégia de salvar a vida de Jacó, havia ainda o interesse, que Jacó casasse com uma mulher que não fosse cananeia, Então Esaú já havia se casado com duas mulheres, e depois pegou ainda uma terceira, que era a neta, no caso a neta de Ismael, e casou-se também com uma terceira mulher. E os pais de Jacó estavam preocupados que Jacó tomasse a mesma atitude. Então esse também é um dos motivos que faz com que seus pais o enviem também para a terra de Harã, tá? Harã, vamos lembrar, ficava na terra da Mesopotâmia, que é considerado o berço da civilização no mundo, tá? Então, o berço da nossa civilização toda, de todos os países, começa na Mesopotâmia, e a terra de Harã fica nesta região, onde hoje é o atual Iraque. Bom, ao ler o versículo 1 ao 5, verificamos que Jacó chega à Mesopotâmia e em certo dia ele vai avistar um poço bem no meio de um campo, e junto desse poço haviam 3 rebanhos de ovelhas deitadas. O poço ele estava tapado com uma pedra e ele era aberto quando os pastores se reuniam ali com os seus rebanhos, tá? Ali por perto, Jacó aproveitou, que eles estavam reunidos, ali por perto do poço, Então Jacó aproveita para buscar informações sobre o seu tio Labão. Ele está chegando à terra da Mesopotâmia, e ele está buscando informações sobre o seu tio Labão, o irmão de sua mãe. Então os pastores lhe informaram que eles eram da terra de Harã, tá? Que era a terra do seu tio. Após Jacó perguntar de onde eles eram, então eles informam que também conheciam a Labão, tá? No versículo 6, do versículo 6 ao versículo 9, nós vamos ver que após Jacó perguntar se o seu tio passava bem, eles responderam que sim, e apontaram a Raquel, que era filha de Labão e que vinha com o rebanho de seu pai, para o poço, porque ela era pastora, ela cuidava do gado de seu pai. Sabendo que davam de beber aos animais ao fim do expediente, Jacó vai questionar os pastores de que ainda era muito cedo para que eles terminassem aquele serviço. E ainda perguntou por que eles não davam de beber
a água ao rebanho e em seguida voltassem para o pasto. Então os pastores vão deixar claro para ele que o rebanho era muito grande, que o rebanho era muito numeroso, e até que eles reunissem todas as ovelhas e todas as cabras e ainda retirassem a tampa do poço para dar de beber a todos os animais, eles não iam ter tempo, né, para poder retornar para o pasto. Mas antes que essa conversa terminasse, Raquel, filha de Labão, se aproximou ainda mais. A partir do versículo 10 ao versículo 14, nós vamos ver que prontamente, ao ver Raquel, Jacó retirou a tampa do poço, né, que é uma pedra, tá, e deu de beber a todo o rebanho de seu tio Labão. Em seguida, ele deu um beijo em Raquel e começou a chorar, revelando que ele era parente de seu pai. Ao ouvir tal revelação, Raquel saiu correndo para anunciar ao pai o que ocorrera. Quando soube que era Jacó, filho de sua irmã Rebeca, Labão correu ao encontro de Jacó e o apertou em seus braços, enchendo-lhe de beijos. Levou Jacó para sua casa, onde soube por boca do próprio Jacó de toda a história que ocorrera, né? A sua viagem, a sua peregrinação. Labão reconheceu em Jacó o seu parentesco, dizendo: verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou ali um mês inteiro com o seu tio Labão. A partir do versículo 15 ao versículo 19, nós vamos ver que Labão ele vai propor para Jacó que ele não lhe sirva de graça, mesmo sendo seu parente. Assim, o tio pede que Jacó estipule o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais jovem se chamava Raquel. A Bíblia fala das características de ambas as moças e nós vamos mostrar essas características aqui relatadas pela própria Bíblia. Lia, segundo a Bíblia, tinha os olhos meigos, porém não havia um brilho. Raquel, por sua vez, tinha um belo porte e um lindo rosto. Jacó ele já estava apaixonado por Raquel e prontamente respondeu que trabalhava 7 anos para o seu tio para que ele pudesse casar com a filha mais nova, que era Raquel. Labão concordou, alegando que lhe era melhor entregar a filha para Jacó do que para um estrangeiro. Então a Bíblia fala que Lia, a mais velha, tinha olhos meigos, mas que seus olhos não tinham brilho, e que Raquel, além de um bonito porte, ela também tinha um rosto bonito, tá? Então são as características apresentadas pela própria Bíblia, tá? Então, ao propor ao tio que trabalharia 7 anos, né, para ele, em troca da mão de Raquel, o tio concordou, dizendo que preferia entregar a filha mais nova para o sobrinho, né, para Jacó, do que entregá-la para um estrangeiro, né? Vamos lembrar aqui que nós estamos aqui no começo das civilizações, né? Então havia um casamento entre parentescos aqui, entre esse povo que estava se formando do povo de Israel, tá? Mas nós estamos falando de períodos da origem, né? Já falamos aqui que Gênesis representa a origem, né? Então é o início do mundo, nesse caso aqui, tá? E o povo de Israel ainda está se formando. Não há ainda um povo de Israel com suas legislações, com suas leis, tá, meu irmão, minha irmã? Só para que você possa compreender, porque talvez você vai querer julgar as atitudes com as leis do dia de hoje, e nós estamos falando de um período muito remoto, muito antigo, tá? Do início aqui do povo de Israel. Passando então a análise do versículo 20 ao 25, por amor a Raquel, a filha mais nova de Labão, Jacó serviu ao seu tio por 7 anos, que lhe pareceram poucos dias pelo tanto que ele amava a Raquel. Quando venceram os 7 anos, Jacó cobrou ao seu tio que lhe entregasse Raquel por esposa. O tio deu uma grande festa com um grande banquete. Ao cair da noite, porém, ao invés de conduzir Raquel até Jacó,
levou Lia. E Jacó, provavelmente sem perceber que não se tratava de Raquel, se relacionou com a filha mais velha de Labão. Então, Jacó cobra ao tio a sua esposa, que ele havia prometido, em troca dos 7 anos de trabalho. O Labão dá uma grande festa. Provavelmente, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas ela vai explicar que Jacó participou de uma grande festa, de um grande banquete. Provavelmente se embebedou, né? Ou, né? Provavelmente ele não estava nas suas faculdades normais, né? E quando foi para conduzir Raquel até Jacó, né? O Labão ele vai conduzir Lia no lugar de Raquel, e Jacó não vai perceber e vai se relacionar com a Lia como se ela fosse a Raquel, tá? Para que você possa compreender, tá? A Lia foi entregue Zilpa para que lhe fosse serva. Na manhã seguinte, ao perceber que havia dormido com Lia ao invés de Raquel, Jacó saiu correndo para reclamar com Labão sobre o engano que sofrera. Bom, vamos dar uma pausa aqui para duas observações. A primeira observação, né, que fazemos é a seguinte: ao ser entregue a Jacó, Lia recebe Zilpa como serva. Vamos lembrar que havia um costume dos povos pagãos, principalmente dos povos da Mesopotâmia, né? Então havia um costume dos homens contraírem matrimônio com mais de uma mulher. Só que isso era um costume pagão que não tinha a aprovação de Deus, mas que se tornou uma tradição fundada por Lemeque. Que tradição era essa? A poligamia, né? Então já falamos aqui que muitos dos que foram chamados para formar o povo de Deus acabavam por participar também dessa tradição de se casar com mais de uma esposa, tá? A esposa, ela podia ter filho por meio de sua serva também. Quer dizer, o homem, além de se relacionar com a esposa ou com as esposas que ele tinha, ele também se relacionava com a serva da esposa ou das esposas, né? Então, se ele tinha mais de uma esposa, ele se relacionava com as servas dessas esposas que ele tinha, tá? Mas isso é uma tradição cultural pagã, né? Praticada pelos povos da Mesopotâmia e por outros povos, e que não tinha a aprovação de Deus. Deus ainda estava formando o seu povo. Isto ocorreria a Jacó igualmente, por força da tradição dos homens. Labão, ele impulsionou Jacó a se tornar polígamo, ou seja, Labão, seu tio, impulsionou Jacó a ser polígamo como os demais homens, né? Ou seja, a ter mais de uma esposa como a tradição vinha fazendo, né? Então Jacó também iria passar por esse processo de se tornar marido de mais de uma mulher. Essa é uma primeira observação que fazemos aqui no nosso estudo. A segunda observação vem da nota de rodapé da Bíblia King James, está na página 86, com abordagem para esse capítulo 29, no número 1. Bom, a King James vai deixar claro, né, que todo aquele que pratica o engano tem a sua hora de ser enganado também. Então, atenção para isso, meu irmão, minha irmã. Todo que pratica o engano, está na nota de rodapé da King James, todo que pratica o engano tem a sua hora de ser enganado também. Jacó havia feito de tudo para alcançar o privilégio da primogenitura por meio enganoso. Lembra que ele enganou o pai para tomar posse do lugar do irmão na primogenitura? Pois é, né? Então ele havia tomado, né, a primogenitura por meio enganoso. Agora ele é obrigado a aceitar a primogênita de Labão a contragosto. Então, ao invés de receber Raquel, por meio do engano de Labão, ele recebe a primogênita, ele recebe Lia, a irmã mais velha.
A nota de rodapé da King James considera este fato como uma retribuição disciplinar do próprio Deus, da mesma maneira como Jacó havia se passado por Esaú num momento tão sério como assumir as responsabilidades de administração familiar, isto é, os direitos da primogenitura. Lia também se passou por Raquel, convencida por seu pai Labão, numa hora de muito significado para Jacó, após servir o seu tio por 7 anos seguidos por amor a Raquel. Ou seja, agora era a hora de uma situação muito séria para Jacó. Ele havia servido o tio Labão por 7 anos em troca da mão de Raquel, mas ao invés disso, por meio do engano do tio Labão, ele recebe Lia como sua esposa, né? Então, assim como o receber a primogenitura para Esaú era algo importante e Jacó fez pouco caso, agora vai acontecer a mesma situação para com ele, tá? Então essas são as duas observações que temos que fazer aqui com relação a essa situação do engano sofrido por Jacó após trabalhar 7 anos pela mão de Raquel, a irmã mais nova, né? Na abordagem do versículo 26 a 30 desse capítulo 29, Labão astutamente declarou a Jacó que não era costume naquela região da Mesopotâmia casar a filha mais nova antes da primogênita. O tio recomenda que Jacó termine a semana de núpcias com Lia e promete entregar a Raquel, também como esposa a Jacó, em troca de outros 7 anos de trabalho. Ou seja, Jacó, ao reclamar com ele, né, ele vai dizer, não, eu vou te entregar também Raquel, mas agora você vai terminar a semana de núpcias com Lia, tá? E depois eu vou te entregar Raquel para que também seja tua esposa, mas em troca de outros 7 anos de trabalho. Então ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder formar o matrimônio com a filha mais nova, com Raquel, a quem ele amava. Ao concluir a semana de núpcias com Lia, Labão permitiu o casamento de Jacó com Raquel e entregou Bila para que fosse serva da filha mais nova. Ao unir-se conjugalmente com Raquel, Jacó a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia, e continuou a servir seu tio por mais 7 anos. No versículo 31, a Bíblia vai dizer o seguinte: o Senhor ele percebe que Lia não era amada por Jacó. Por causa disso, o Senhor a tornou fecunda. Raquel, todavia, permanecia estéril. E temos então aqui uma observação da nota de rodapé da King James explicando essa questão, né, sobre Jacó não amar, né, a Lia e o Senhor ter tornado ela fecunda por conta disso. Bom, aí na página 87, na abordagem do capítulo 29, número 2, o fato de dizer que Jacó não amava Lia não quer dizer que ele não gostasse dela. A King James, inclusive, vai dizer que algumas versões colocam que Jacó odiava Lia, desprezava, né? Mas, na verdade, segundo os tradutores da King James, a tradução correta é que não quer dizer que ele não gostasse dela, tá? Na verdade, dizem as melhores traduções, segundo a Bíblia, lá King James, que ele não dedicava o mesmo amor com Lia que ele tinha para com Raquel. Então, o amor que ele tinha para com Raquel era bem diferente do amor que ele tinha para com Lia. Havia uma dedicação maior com o amor em relação a Raquel. Podemos dizer que ele era menos apaixonado por Lia. Todavia, embora não fosse amada com tamanho amor, Lia veio a ser a mãe dos 4 primeiros filhos de Jacó. Então, mesmo não sendo amada, Lia se tornou mãe dos 4 primeiros filhos de Jacó. Então, isso meio que demonstra que havia certo, né, envolvimento ali de Jacó com Lia, tá?
Segundo a Bíblia King James, algumas pessoas que nascem sem algum predicado, o que é isso, predicado? Algumas pessoas que nascem sem alguma característica notável ou que perde essa característica notável ao longo da vida, acabam sendo agraciadas por outros predicados que compensam a limitação que apresentam. Então, algumas pessoas ou não nascem com alguma característica notável ou perdem a característica notável ao longo da vida. E o que acaba acontecendo pela misericórdia do Senhor? O Senhor acaba compensando a limitação daquela característica notável por alguma outra característica notável, né? Por alguma outra característica diferente nela, tá? Versículo 32 ao 35 traz um relato interessante. Ele vai dizer assim: todos os filhos de Lia receberam nomes que dizia respeito a expressões de sentimento e esperanças que ela tinha. Então Lia vai ter filhos, ela vai dar 4 filhos para Jacó, e o nome desses filhos vai estar relacionado a algum sentimento ou a alguma esperança que ela tinha. Então, por exemplo, o seu primeiro filho se chamava Ruben. E o que significa Ruben? Ela vai dar esse nome Ruben e vai falar uma expressão. Ela vai dizer: Yahvé contemplou a minha aflição. Agora meu marido vai me amar. Tá? Então Ruben tem esse significado. Yahvé contemplou a minha aflição. E esse agora meu marido vai me amar significa uma esperança que ela tinha por conta de ter dado um filho a Jacó. O seu segundo filho se chama Simeão. E ela vai botar esse nome por quê? Porque ela vai dizer: porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais este filho. O terceiro filho dela chama-se Levi, o significado é ungido, mas ela vai expressar: agora finalmente meu marido me dará toda a atenção, porque já lhe dei 3 filhos. E o último filho dela se chama Judá. Então Judá, no final, parece que ela estava já meio cansada de tanta esperança, né? Para que o marido depositasse maior amor nela, e ela vai dizer no final: desta vez louvarei ao Senhor, que é o que significa o nome Judá. Depois de ter tido 4 filhos, Lia não teve mais filho de Jacó. A sua serva Zilpa ainda vai dar à luz a um filho a Jacó. Tá? Então vamos lembrar que a serva também se relacionava com o marido nesses casamentos polígamos que aconteciam nesse passado. Tá? Então de Zilpa vai nascer um filho de Jacó chamado Gade, né? E a Lia põe esse nome nesse filho porque não era a serva que botava o nome, quem botava o nome era a senhora que botava. Então, como Lia era a senhora de Zilpa, ela vai dar o nome ao filho da serva. Então, Gade significa boa sorte. Tá? Então, os nomes estão ligados a algum sentimento ou alguma esperança que Lia tinha. Bom, passamos então agora à abordagem das lições que esse capítulo 27 nos deixa. Vamos lá então para as lições. Jacó foi um homem com erros e falhas, como todo ser humano. Todavia, ao chegar à terra de sua parentela, ele se mostra como um homem prestativo, tanto no momento em que os pastores precisavam de um conselho, quando ele vai dizer por que os pastores, não dão de beber ao gado e voltam para o rebanho, ele está querendo dar um conselho, ele é prestativo nesse ponto, quanto no momento em que Raquel precisava de ajuda para dar de beber ao rebanho de seu tio. Ter empatia pelas pessoas. O que é ter empatia pelas pessoas? Quer dizer o seguinte: é você saber se colocar no lugar do próximo. Isso é uma grande virtude apresentada por Jacó, e isso é um bom exemplo para cada um de nós. Ter empatia, saber se colocar no lugar do nosso próximo. A segunda lição vem de Labão, Labão, com todos os seus erros e defeitos, ele mostrou que sabia valorizar os seus familiares. Recebeu Jacó com um grande amor, abraçou-lhe forte e o beijou. Este ato ele vai receber uma prova
de que não se tratava apenas de uma falsidade ou hipocrisia. No momento em que ele percebeu que Jacó ia trabalhar em sua casa, Labão não permitiu que Jacó trabalhasse de graça, tá? O tio vai oferecer ao sobrinho a oportunidade de estipular o seu salário. Então o exemplo que fica aqui de Labão para nós qual é? Não podemos tirar proveito de ninguém, principalmente se forem nossos familiares. Estando em condição de honrá-los, devemos assim proceder. Nada de explorar e tirar proveito dos outros, principalmente de amigos e familiares. Então isso é um aprendizado importante para nós. Nós devemos valorizar os nossos amigos, devemos valorizar os nossos familiares. Se temos condição de pagar por um serviço, se temos condição de honrá-lo de alguma maneira, devemos fazê-lo e não explorá-los e não tirar proveito deles, né, em benefício próprio. E Labão vai dar esse exemplo, ele vai dizer para Jacó: não é porque meu sobrinho que você vai trabalhar de graça não, eu quero que você estipule o seu salário. Bom, a outra lição deixada por esse capítulo 29 vem direto da Bíblia, tá? E vai deixar aqui para nós o seguinte, ó, no versículo 6 do livro de Gálatas, ou melhor, capítulo 6 do livro de Gálatas, no versículo 7 vai dizer assim. Vamos olhar bem que essa nota está vindo direto do Novo Testamento, tá? Para ninguém pensar que isso é uma coisa do passado, isso é de agora, né? Algo que aconteceu com Jacó lá está sendo relatado para nós nos dias de hoje no Novo Testamento. Ele vai dizer assim em Gálatas 6, né? Versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. De novo, não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. Tá bom? Então, qual é o exemplo aí? Jacó, ele plantou o engano, tá? E ele acaba colhendo o engano. Ele enganou e depois foi enganado. Devemos tomar cuidado com o que plantamos. Não pensemos que faremos o mal e ficaremos impunes, tá? E a última lição aí do livro de Gênesis capítulo 29 vai dizer o seguinte: podemos ser desprovidos de predicados, ou seja, podemos ser desprovidos, né, de características imediatamente notáveis, mas não devemos nos preocupar com isso. Não devemos nos preocupar se as nossas características não são imediatamente notáveis, tá? O Senhor nos dotou de outros predicados, de outras características que podem ser notáveis, e devemos encontrar essas características em nós. Você, meu irmão e minha irmã, deve encontrar em você quais são as características notáveis, quais são as características importantes que você recebeu do Senhor. Talvez você não dispense de uma beleza exterior, mas você tem uma beleza interior, você tem uma inteligência, você tem um poder de administração grande, você tem um carisma, né? Então Deus te dotou de algum predicado que está guardado em você, que você precisa encontrar em você. O maior predicado que um ser humano pode ter é a capacidade de glorificar a Deus, de reconhecer o Senhor e estar diante dele sempre buscando tudo para a glória desse Senhor, tá? Isto foi reconhecido no nome do último filho de Lia. Lia vinha tendo filhos de Jacó e todos os filhos falavam a respeito de sua esperança ou do desprezo que ela sentia, mas no último filho ela vai dar o recado final, ela vai dizer: não, eu não vou mais ficar com isso no meu coração, desta vez eu louvarei ao Senhor. Então é assim que nós temos que pensar, que o maior predicado ou a maior característica que um ser humano pode ter é sua capacidade de buscar fazer tudo para a glória do Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã? Então nós damos por encerrado esse capítulo 29 e agradecemos desde já ao Senhor
por ter nos dado a direção, por ter nos ensinado e falado ao nosso coração. Vou pedir que você feche teus olhos para que possamos orar e dar encerramento a este discipulado de hoje em nome de Jesus. Senhor, amado Deus e querido Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por todo o ensinamento, pelo Senhor nos ensinar grandes lições, meu Pai, como ser prestativo, como valorizar nossos familiares e amigos, Senhor. Essa lição sobre não plantarmos o engano, não plantarmos a mentira, não plantarmos a iniquidade, o pecado, seja qual for, Senhor. Meu Deus, essa lição sobre que o Senhor nos deu várias características que podemos encontrar em nós, coisas boas que sabemos, meu Pai, que são coisas que o Senhor nos deu, mas acima de tudo, essa característica que o Senhor dá a cada um de nós de ter essa capacidade de glorificar o Teu nome, Senhor. Nós louvamos a Ti por esse ensinamento que abre os nossos olhos e nos ensina a caminhar na Tua presença, Senhor. Deus, que possamos fazer tudo para a glória do Teu nome. Nós agradecemos a Ti e entregamos cada criança, cada jovem, cada idoso, cada homem e mulher, meu Pai, nas Tuas mãos. Receba a vida do Teu povo em Tuas mãos. Nós louvamos ao Senhor e Te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, continue lendo aí os capítulos de Gênesis, né? E nós voltaremos na próxima semana com mais um discipulado, né? E já vou preparar vocês que o próximo discipulado está pautado em cima do livro de Mateus. Quem já terminou de ler Gênesis, pode ler do Mateus, né, que tem grandes coisas que podemos aprender com o Senhor lá, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.